9 bi de lucro líquido em 2025. BB Seguridade entregou seu recorde histórico de lucro líquido e o JP Morgan mandou vender. O que eu acho disso? Eu vou abordar nesse vídeo. Vou te explicar como é que funciona a BB Seguridade, quanto que ela deve pagar de dividendo e como que é o modelo de negócio de uma seguradora. Será que vale a pena investir nela? Então fica comigo que eu vou te responder todas essas perguntas nesse vídeo. E para eu continuar te entregando conteúdos de qualidade, falando sobre ações que lucram lucros bilionários, faz esse favor e clica no se inscrever para você melhorar o seu feed do YouTube, receber menos porcaria e mais coisas interessantes e produtivas. Então, muito obrigado por isso. Então, antes de tudo, vamos entender como é que funciona uma seguradora. Por que elas são tão rentáveis no Brasil, que é um país de juros inegavelmente altos. Imagina que você tem um carro, seu carro muito bonito, porque eu desenho super bem, olha só que bacana, um carro veloz, maravilhoso. O seguro dele custa R$1.000. Hoje, inclusive, tá bem difícil de achar um seguro que custa R$1.000, mas é um exemplo, vamos lá. Então imagina que a seguradora pegou esses seus R$1.000, bota numa Selic da vida e tira 15% ao ano pré-impostos. Então, ao final de um ano, ela vai ter 150 só de juros. Só que você, como é um excelente motorista, você não bateu o carro e aí ela não teve que te reembolsar pelo sinistro, né? Que é o que a gente chama quando isso acontece. Então ela não só vai ficar com R$150 de juros, mas ela vai ficar com seus R$1.000. Isso aqui é o que nós chamamos de prêmio retido. Só que nem tudo são flores, porque o seu vizinho é um baita de um barbeiro e ele acaba batendo o carro. E aí, como ela arrecadou não R$1.000, mas R$2.000 de vocês, ela vai ter que utilizar esses recursos para reembolsar o seu vizinho que bateu o carro. Então, basicamente, ela vai gastar tudo que ela arrecadou como prêmios, mas ela ainda fica com R$150 de juros. E aí é justamente que entra um dos indicadores mais importantes de se avaliar numa seguradora, que é o índice combinado. O que o índice combinado ele avalia? Ele avalia exatamente esta dinâmica aqui. De cada R$2.000, por exemplo, arrecadados, se ela gasta R$2.000 com despesas operacionais, comissões para vender os seguros e ainda reembolsar as pessoas que acabam batendo o carro, por exemplo, ela vai ter um índice combinado de 100%, né? Se ela gastar tudo que ela arrecada. Então as melhores seguradoras, elas têm um índice combinado baixo, abaixo de 100%, as piores acima, porque você está pagando muito mais do que você arrecada. Contudo, a BB Seguridade, ou mais especificamente a Brasilprev, que é a seguradora da BB Seguridade, quanto você acha que ela faz de índice combinado? Será que ela faz muito menos que 100? A seguradora da BB Seguridade, a Brasilprev, faz 70% de índice combinado, o que significa que ela vai gastar 28% em sinistralidade, então reembolsar as pessoas que batem o carro, por exemplo, tá? Ela não faz tanto seguro automotivo, mas é só pelo exemplo. Aí ela faz mais 30% ela gasta em comissionamento e outros 10% em despesas gerais e administrativas. Então isso significa que a cada R$1.000 que ela arrecada, ela vai gastar só 700, então sobra 300 para ela. Olha que maravilha, 300 mais o resultado financeiro. Mas a seguradora é somente um negócio maravilhoso que está dentro da BB Seguridade. O negócio mais rentável nem é a seguradora, é a corretora. Olha que absurdo, tá? Em 2025, a corretora lucrou 3,5 bilhão aproximadamente, com um patrimônio líquido médio de 454 milhões. Isso dá um ROI, tá? E o ROI, ele é o retorno sobre o patrimônio líquido, que ele é basicamente o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, normalmente médio, tá? Então, quanto maior o lucro em relação ao patrimônio líquido, mais rentável essa empresa é. E no caso da BB Corretora, ela faz um lucro por volta de 3,5 bilhões, um pouquinho a mais que isso, com esse patrimônio líquido de 454. Isso dá um ROI de mais ou menos 779%. Eu não conheço um negócio mais rentável que a BB Corretora. Você percebeu o que a gente fez aqui? Nós acabamos de dissecar dois negócios diferentes dentro de uma só, nem falamos do restante ainda, a gente já olhou o índice combinado e ROI, e é isso que um analista faz. Ele não chega no ativo e faz a pergunta, tá barato, olhando só o múltiplo, né? Ele destrincha o negócio camada por camada até entender exatamente o que ele está comprando e por qual preço isso faz sentido. E é exatamente isso que eu quero fazer com você aqui na Finclass. E a Finclass
tá de aniversário. Nós estamos fazendo 5 anos ajudando pessoas a investir melhor, parar de deixar dinheiro na poupança, que não rende nada, e a entender de verdade o que estão comprando quando colocam uma ação na carteira. E para comemorar, nós vamos abrir uma das maiores promoções do ano: 50% de desconto no plano anual. Sai de R$ 79,90 por mês para R$ 39,95. E olha o que vem junto: mais de 65 cursos com os melhores especialistas do Brasil e do mundo, tá? Tem até a Howard Marks, carteiras recomendadas por analistas profissionais e certificados, atualizadas, e lives semanais com analistas mais diversos de renda fixa, ações, internacional, e você ainda ganha o curso do 1000 ao milhão, que já passou por mais de 20 mil alunos, e o Código da Riqueza, além do curso completo do Jordan Belfort de vendas. E ainda 3 meses grátis do Duo Gourmet, que te dá um prato em dobro em mais de 3.700 restaurantes, incluindo Outback, Coco Bambu e Brás. Tudo isso por menos de R$ 40 ao mês. E as vendas abrem dia 23 de abril, às 8 da manhã. E é uma oferta por tempo limitado. Quando fechar, acabou, então aproveita. A lista de espera já está aberta e quem entrar agora vai receber um aviso antes de todo mundo e ainda garante condições exclusivas. O link está na descrição e o primeiro comentário fixado também. Entra agora antes que você esqueça, porque quando abrir vai acabar rápido. Vamos voltar para a BB Seguridade e falar do terceiro negócio mais relevante da empresa, que é a Brasilprev. A gente vai ver a participação de mercado, o market share desse negócio, ele flutua aqui em torno de 30%, tá? Teve aqui uma certa elevação, foi para 35% aqui por 2022, deu uma quedinha para a volta de 20 alto e agora estamos em 28 em 2024, tá? Os dados de 2025 estão para sair ainda. Então é uma empresa que consegue reter uma participação muito grande porque justamente ela distribui seus produtos por meio do balcão do Banco do Brasil. Isso é meio que imbatível. O Banco do Brasil ele tem aí umas 4.000 agências espalhadas pelo país todo. Então é muito difícil competir com alguém que tem tanta musculatura e ainda tem a folha dos servidores, enfim, várias vantagens competitivas que você não consegue replicar num banco menor. Mas aí você deve estar se perguntando: beleza, os negócios são super rentáveis, paga muito dividendo, cresce, é negócio maravilhoso, mas é estatal. Será que vale a pena investir numa estatal? Bem, a BB Seguridade é uma estatal sui generis, ou seja, atípica. Por quê? Quem controla as participações não é o governo federal, mas sim são pares privados. Olha só, a Brasilseg, que é aquela seguradora, o governo federal, por meio do Banco do Brasil, ele tem 74,9% do negócio. Mas o capital votante, ou seja, aqueles que definem mesmo, ele só tem 49,9%. O restante, né, quem toma as decisões, é a Mapfre, que é uma seguradora espanhola, muito bem tocada por sinal. A Brasilprev, que é um negócio de previdência, também é a mesma história, 74% do capital total, então ela tem direito a cerca de 3/4 de todo o resultado gerado, mas ela não decide o que vai acontecer. Quem decide é a Principal, que é um grande grupo de seguridade lá dos Estados Unidos. Aqui nós temos a ABB Corretora com 100% de participação, então isso aqui pertence totalmente a nós, acionistas de BB Seguridade. Então você não precisa se preocupar tanto com o fator estatal, tá? Isso é bastante reduzido, inclusive é muito menos risco do que um Banco do Brasil, uma Petrobras, que aí sim tem um controle direto e o governo decide quem são os conselheiros, quem são os diretores e afins. O risco que você deve olhar é o fim do contrato. O contrato de exclusividade da venda dos produtos nos canais do Banco do Brasil, ele vai até 2033. E aí sim é um motivo de preocupação. Por quê? Porque nós não sabemos como que esse contrato vai ser renovado. Os incentivos são todos para que haja renovação. O Banco do Brasil ele precisaria criar uma nova estrutura, as previdências e seguros passados ficariam na empresa antiga, a alíquota efetiva, ou seja, o quanto que um banco paga de imposto, ele é maior que da seguradora, então não faria sentido do ponto de vista fiscal trazer a BB Seguridade para dentro do Banco do Brasil, né, e não manter essa participação um pouco separada. Então eu acredito que sim, vai ser negativo quando chegar 2023 para os acionistas de BBSE, que é a BB Seguridade. Não confundir com BBAS3, que são as ações do Banco do Brasil. E aí tem dois caminhos que eu acho mais prováveis. Ou ela vai cobrar uma outorga, que é um desembolso de dinheiro, ela vai pedir aí alguns bilhões para renovar esse contrato, que vai ser negativo e variavelmente vai sair do bolso do acionista de BB Seguridade, ou ela vai pedir mais contribuição, ela vai pedir termos melhores para o Banco do Brasil do que para a BB Seguridade. E aí o lucro dela tende a cair. E esse aqui, na minha visão, é o maior risco da tese. Só que eu mais que considerei isso no valuation. A gente considera
todas essas questões ao precificar o negócio. Mas beleza, então o fim do contrato é um risco, mas não é detrimental para a tese, e ainda assim você deve olhar lá no investimentos.com.br e olha que, poxa, BB Seguridade está negociando a mais de 6 vezes o valor patrimonial. Será que ela não está cara? Olha aqui na comparação, olha que interessante. BB Seguridade negocia a 6,7 vezes o valor patrimonial. Então, para cada R$100 de patrimônio que você está recebendo ao comprar BB Seguridade, você está pagando R$670. Isso é realmente muito elevado. Quando você compara com o principal par comparável, que é a Caixa Seguridade, ela negocia aí a 4,4 vezes o valor patrimonial. E o Itaú, que é o banco tradicional mais bem tocado e super rentável, 2,6 vezes. E a Porto Seguro, que também é muito bem tocada, 2,2. E o Banco do Brasil, 0,8. Mas nem tudo é tão simples quanto parece. Não é só comprar uma ação abaixo do valor patrimonial que você vai fazer necessariamente dinheiro. A análise é um pouco mais complexa que isso. Isso tem muito a ver com a rentabilidade que esses negócios estão entregando. Então, se eu incluo nessa comparação o ROI, que é, lembrando, aquela rentabilidade frente ao patrimônio líquido, nós vemos que a BB Seguridade ela entrega um ROI muito maior que todos esses nomes. É 90% de ROI. Talvez a empresa mais rentável da bolsa. A Odontoprev também entrega um ROI nessa ordem aí, mas acho que essas são as duas empresas mais rentáveis quando a gente mensurou o ROI da bolsa inteira. Então, ó, dá para ver que tem uma clara relação entre o valor patrimonial que você está negociando e o retorno do seu patrimônio líquido. Ó, o Banco do Brasil negocia com um desconto de 20% frente ao valor patrimonial, mas ele entregou em 2025 um ROI de 7,4%. Mas aí você olha nas demonstrações do Banco do Brasil, ele vai dizer que o ROI foi maior, porque eles fazem um monte de ajustes. Eu estou usando o ROI contábil que eu tirei da Bloomberg. Então eu prefiro isso aqui, que eu acho que é muito mais representativo do que o BB está entregando, do que aqueles vários ajustes que eles fazem lá naquele site. O Itaú já entrega 23%, aí ele já negocia com um ágio, né, de 160%, porque a cada R$100 de patrimônio que você está recebendo do Itaú, você paga 260. Muito menos que BB Seguridade. Mas BB Seguridade entrega um ROI muito maior. E aqui a grande sacada é que, infelizmente, a BB Seguridade ela não consegue reinvestir tudo isso, né? Porque, imagina, se ela tivesse 90% de ROI, reinvestisse todo o seu lucro, cara, ela ia crescer muito. Mas ela não pode fazer isso, ela não tem como alocar todo esse capital. Então, o que ela faz? Ela devolve a maior parte para você, na forma de dividendos. Não à toa, a ação ela tá pagando aí por volta de 12,8% da última vez que eu vi em dividend yield. É um dividend yield que chama muita atenção, porque ele é maravilhoso, né? Enche seu bolso. É uma pena, eu gostaria que a BB Seguridade conseguisse reinvestir tudo e não pagasse até nada de dividendo, pelo menos no curto prazo. Mas infelizmente não é a realidade. E agora você deve estar se perguntando, beleza, mas então ela pagou 12,8 nos últimos 12 meses, mas e daqui pra frente, né? O JP Morgan dizendo que vai cair o lucro e tudo mais. Bem, eu fiz as minhas projeções e vale ressaltar que todo um modelo é uma aproximação da realidade e não necessariamente eu vou acertar na vírgula qual que vai ser o lucro da empresa nos próximos anos, tá? Essas são só estimativas para a gente poder se basear e fazer a precificação em cima disso. Então aqui está o meu modelo, ele é bastante simples, eu tento utilizar modelos que têm poucas variáveis. Se você faz um modelo muito complexo, a chance de ele dar errado, uma vírgula que você errou, prejudicar todo o modelo é muito grande. Então o simples é melhor, tá? Isso vale muito para a modelagem financeira. Então como é que eu fiz a modelagem? A Brasil Seg eu fiz uma modelagem um pouco mais sofisticada, considerando aquele índice combinado, uma alíquota de imposto e tudo mais. Dá para ver que o lucro da Brasil Seg, na minha projeção, ele cai de 3,7 para 2,9. Isso reflete também essa queda dos juros que a gente espera para 2026, tá? E aqui o lucro ele fica caindo até 2028, que ele começa a ter uma inflexão e ele volta a subir, depois cai de novo, aí sobe um pouquinho, aí sobe de novo. E aí o restante das participações, eu projetei só um crescimento acima da inflação, tá? Esse modelo está em termos reais, de 2%, que não é muito, tá? Só para você ter uma ideia, desde o IPO, a BB Seguridade ela cresceu o lucro por ação em 10% acima da inflação todo ano. Lembrando que o Brasil é um país com muita inflação, então esse crescimento real é muito impressionante. E aí, quando chega o contrato, né, quando ele termina aqui em 2033, no ano seguinte nós temos uma queda de 20%, que é realmente agressiva. E aí, depois disso, a empresa não cresce mais nada, tá? Ela fica estagnada para o resto da eternidade. Isso que é uma perpetuidade que você precifica aqui o último fluxo, tá? Então, como é que é calculada a perpetuidade? A perpetuidade é o último fluxo, que aqui seria, por exemplo, 7,1 bi. Aí você desconta pela taxa de desconto, que é 10%, e aí é basicamente como se você fosse multiplicar por 10 nessa premissa, tá? Então, aqui o fluxo ele vai valer 71
bilhões. Mas 71 bilhões é o que a empresa, mais que a empresa vale hoje. Hoje ela deve estar valendo acho que uns 68 por aí. Só que você tem que descontar isso aqui, porque você vai receber, como se você recebesse 71 bilhões lá em 2035. Então se você descontar isso por vários anos, esse valor presente ele vai ser muito menor. É isso que eu fiz, eu descontei a uma taxa real acima da inflação de 10%. Aí é assim que eu precifico os fluxos. Aqui na minha projeção, o lucro sai de 9 bi para 8.4, 8.2, 8.3, 8.4, aqui ela volta a crescer um pouquinho, patina, volta a crescer, aqui cai bastante e ela nunca mais se recupera, tá? Então, nessa projeção que eu julgo ser bastante conservadora, nós precificamos a BB Seguridade a R$ 38,00 por ação. Isso dá um dividend yield, assumindo que ela vai pagar aí uns 90% do lucro líquido, assumindo esses 8.4, a gente está falando aí de um dividend yield de mais ou menos 11%, tá? Mais de 11, 11 ponto algo, o que é bastante interessante, é quase yield de fundo imobiliário numa ação. Você não acha isso no Ibovespa com facilidade. Tem algumas empresas que pagam 15, 16, 17, mas isso é não recorrente. A BB Seguridade consegue pagar isso todo ano. É uma empresa previsível, que vende seguros, é um produto perene, tem essa proteção até 2033, a gente está muito protegido, tá? Depois disso pode ter aí o contrato, aí realmente tem essa queda no lucro líquido. Isso aqui é só uma amostra do que nós analistas estudamos. Eu recentemente estava lendo com a minha analista a Revista Brasileira de Geologia. Nós entramos em rabbit holes para poder pesquisar as empresas e ter as premissas mais concretas para fazer esse valuation e trazer o melhor retorno para sua carteira. Então aproveita o desconto da Finclass, que é inclusive maior do que o BB Seguridade negocia hoje, né? BB Seguridade, nas minhas projeções, está com upside de 8,3%, o que você vai pensar, poxa, um upside de 8,3%? Mas o upside ele quer dizer quanto que você tem que subir para chegar no valor justo. Então você pensa, tá muito próximo do valor justo, né? A questão é que o valor justo, se eu estiver correto nas minhas premissas, você vai ganhar exatamente a taxa de desconto utilizada, que é 10% acima da inflação. Você está comprando um título público do governo que está pagando inflação mais 7%. Isso ainda tem tributação. Os dividendos, vários deles são isentos, né? Ela paga JCP também, mas ela paga o dividendo que não tem tributação mais, já foi tributado no lucro líquido. Então, o BB Seguridade, ainda que o upside seja modesto, é uma empresa que você consegue ter uma previsibilidade e o valuation ele não é tão disperso. Uma empresa de commodity vai depender muito do preço da commodity, então a certeza que você tem da precificação é muito menor, né? A dispersão do valuation possível é maior. No caso da BB Seguridade, não. É uma empresa muito previsível, então a gente tem uma certa convicção desses resultados. Não esqueçam de aproveitar o aniversário da Finclass de R$ 79,90 para R$ 39,95. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever, porque eu te dei uma baita recomendação de investimento. Espero que daqui a 5 anos, que é esse horizonte que você deve utilizar ao investir em ações, você lembre de mim e me agradeça, e espero te ver nas lives da Finclass. Um abraço e até a próxima. Pessoal, passando aqui para avisar que no dia 22, às 8 horas da noite, você tem um compromisso comigo e com os demais analistas da Finclass. A gente vai fazer uma live, exatamente, estaremos ao vivo para falar sobre mercado, para falar como a gente monta uma boa carteira nesse cenário que anda extremamente turbulento. Eu sei que anda tirando sua noite de sono aí, que está investindo. Então, todo o time de analistas da Finclass vai estar disponível para tirar suas dúvidas. A gente vai falar a nossa percepção de cada classe de ativos, vamos falar da nossa filosofia arca de construção de carteira. Então já coloca na sua agenda, dia 22, 8 horas da noite, QR Code está na tela, link está na descrição, estaremos te esperando, hein?